Bom, pessoal, vamos começar então a nossa videoaula de Ruby on Rails, né? Começar explorando um pouco sobre essa framework que vem aí ganhando seu espaço no processo, nesse mercado de frameworks para desenvolvimento web. Então, o que é Ruby on Rails? Ruby on Rails é uma framework que a gente chama Full Stack Web Framework, né? Ela se propõe, por que Full Stack? Porque ela se propõe a solucionar a maior parte dos problemas tradicionais de um processo de desenvolvimento web. Então, ela se propõe a solucionar problemas nas camadas de persistência, né, problemas de estruturação do teu código, de mapeamento de URL, problema de suporte a Ajax, né, integrado aí, que é a base para Web 2.0, suporte integrado ao Web Service, integração com os Web Servers também, né, de uma forma coerente, padrão. Ele é open source, ele é licenciado sob a licença do MIT e ele é escrito em Ruby, por isso Ruby on Rails. Então, antes de falar um pouquinho de Rails, antes de falar de Rails, eu vou falar um pouquinho de Ruby. Ruby é uma linguagem orientada a objetos. Tá? Ela é uma linguagem com alguns conceitos funcionais, mas o mais importante é que ela busca simplicidade e agilidade. O foco é sempre legibilidade de código e alta expressividade. Ela é o que eu costumo chamar de POP, que é People Oriented Programming. É uma linguagem orientada a pessoas. Ela foi inventada por um japonês chamado Yukihiro Matsumoto, o Mats. Ele sempre manteve esse foco. Pessoas. Eu tenho que fazer uma escolha entre uma máquina e uma pessoa, eu escolho pela pessoa. Vou abrir aqui um console Ruby, que é o IRB. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Bom, acredito que esteja melhor. O IRB é um console, é um interpretador Ruby. Através dele, tu pode executar alguns códigos Ruby, né? Então, vamos começar falando um pouco, vamos começar dando um exemplo aqui. 3.times do puts hello world. Seria o nosso hello world. Não. 3 hello worlds. Por que eu fiz isso? 3.times, se tu observar, eu já estou chamando direto um método, isso aqui é uma chamada a um método, do objeto 3. 3 é um objeto. Como eu falei, tudo é orientado a objetos. Então, se tudo é orientado a objetos, o 3 tem uma classe. Sim, é fixed number. Ela é um número. O número da classe é fixed number. Classes em Ruby. Como é que tu cria uma classe em Ruby? Simplesmente usa a palavra reservada class, define a tua classe. Vou definir um método para ela. Vamos definir o método say. Hello. Bom, então agora eu já posso instanciar um objeto dessa classe dizendo class.new, invocando o método new. E esse objeto já tem o método que eu criei, say. Tá lá, hello. Bom, então essa é só uma introduçãozinha sobre como é Ruby. Ctrl D e eu matei um processo IRB. Agora focar em Rails. Como a gente já falou, né, vou começar como a gente falou, que é uma framework que tem um foco em agilidade no processo de desenvolvimento e se propõe a solucionar, né, vários problemas. Então, um dos maiores problemas aí seria o problema da velocidade para começar a desenvolver, né? Que é o tradicional, né? Configura HTML aqui, configura não sei o que lá, roda tal coisa, instala tal biblioteca. Bom, o Ruby, tu instalou o Ruby, uma vez que ele esteja instalado, a gente não vai cobrir isso aqui, né? Eu vou presumir que ele esteja instalado. Tu começa uma aplicação tua, dizendo Rails e o nome da aplicação que tu quer. A gente vai construir uma mini loja virtual aí só para demonstrar alguns aspectos do processo de desenvolvimento com o Ruby. Aliás, com o Rails também. Então, Rails Web Shop. E ele vai criar alguma coisa aqui. Já criou um conjunto de pacotes, um conjunto de pastas. Tá aqui. Web Shop. Ele tem algumas pastas. Vamos dar um tree aqui. Esse tree, né, é um comando para quem não conhece que mostra a árvore de pastas quando eu passo "-d", senão ele mostra tudo que tiver na estrutura. Tá aqui. Essa é a estrutura que o Rails cria automaticamente. Então eu tenho aqui app, que seria a minha aplicação, componentes seriam componentizações da minha aplicação. Então, Rails é uma framework MVC, puramente MVC. Então tá aqui, já vê a estrutura já dividida, né, numa separação com controllers, helpers, models and views. Para quem não conhece, isso é uma forma de estruturar teu código separando ele em 3 camadas. Uma camada de controle, que seria uma camada mais geral, onde tu tem lógicas de trabalho sobre dados, uma camada de dados específica e uma camada de apresentação, que é como tu mostra o que tu está trabalhando e como tu chama ou invoca os teus controladores. Depois tu tem uma estrutura com config, né, arquivos de configuração, arquivos de banco, ou
que a gente vai ver alguns documentação, bibliotecas, public, né? Tem aqui uma inversão de conceito em relação a quem é oriundo aí de algumas ambientes como Tomcat, por exemplo. No Tomcat tu tem todas as tuas pastas, em outros ambientes, né? Tu tem todas as tuas pastas publicadas e uma pasta escondida, né? Como é o WebInf, por exemplo. Aqui no Rails tu tem uma inversão dessa lógica. Tu tem todas as pastas não públicas e a única publicada é a public. Tudo que está aqui dentro automaticamente é público. Scripts são scripts que vão nos auxiliar, a gente vai ver eles agora em seguida. Testes, o Rails é altamente orientado a testes, ele te auxilia no processo, facilita o processo de criação de testes, com dados falsos, classes falsas, testes para funcionalidade, testes unitários, que são testes para os teus mecanismos de acesso, para os teus models, né, mecanismos de acesso aos dados. Então já tem testes, isso aí é oriundo de filosofias como XP, né? Metodologias como XP trazem esse conceito, né, de testar tudo. Então o Rails te dá facilitadores para te utilizar isso. E isso te dá também garantia de qualidade em relação ao teu código. É muito interessante a filosofia de manter testes antes. E aqui está o Rails em termos práticos, né? O Rails ele fica na pasta vendor, né? Lá dentro tem toda a estrutura do Rails. No meu caso aqui, como eu estou num Linux, ele linkou para dentro do sistema. Para quem vem do Windows não sabe que é um link, é como se fosse um atalho. Ele linkou para as bibliotecas que já existem dentro do sistema, né? Eu posso sobrescrever esse comportamento e mandar ele criar de fato os arquivos. Não vamos fazer isso. Bom, então essa é a árvore, né? Então agora vamos tem um conceito aí que eu falei que um conceito que ele tenta te agilizar, e para te agilizar existe um conceito de conventions over configurations. Esse é um conceito que o Rails traz já desde o seu início, que é o seguinte: tu elimina o máximo possível de configurações adotando o máximo possível de convenções. Então, se determinado comportamento é o mais óbvio ou mais provável, eu vou adotar esse comportamento e vou com uma convenção e vou deixar a configuração para segundo plano, porque se alguém precisar configurar, essa pessoa configura. Bom, então eu já era para sair rodando a minha aplicação. Eu posso fazer isso. Eu posso simplesmente entrar aqui na minha aplicação, que é o WebShop, que a gente criou agora, e eu posso rodar um server, por exemplo. Ele já vem com um script. Como eu falei, tinha uma pasta script que a gente ia começar a falar sobre ela. Essa pasta script tem vários scripts que a gente também vai falar daqui a pouquinho. E tem um deles que é bastante útil, que é o script server. O Hub tem um server totalmente escrito em Hub, que é o WebHIC. E tu utiliza... E o Rails vem com esse server embutido dentro dele. Então eu faço o script server e automaticamente eu tenho a minha aplicação já rodando na porta 3000. Então, localhost 3000. Eu já acesso aqui. Então eu posso ver que já está funcionando a aplicação. Está tudo ok. Isso quer dizer que está tudo ok. Está funcionando o teu Rails. Olha lá. Demonstra aqui os gets que ocorreram, tempos e tudo mais. Qual foi o URL tentar acessar. Bom, aí eu matei ele. Ctrl C, eu matei o meu server. Vamos focar agora então na questão antes de começar a desenvolver tem um ponto, né? A gente vai precisar acessar uma base de dados. Então a única configuração que tu tem que fazer no Rails inicialmente para começar a trabalhar, é em relação à tua database. Não tem como adivinhar qual vai ser a tua database. Para facilitar, eu não vou usar MySQL nem nenhum outro banco. Ele, por default, cria aqui uma documentação exemplo para o MySQL, eu vou remover isso. Eu vou usar SQLite, que para quem não conhece é um banco de dados open source, que cria o banco de dados no próprio file system, evita de ter que ter essa questão de permissionamento e tal, porque permissões, restrições de acesso, porque quem tem acesso ao arquivo tem acesso à tua database. Então, não precisa de username e password. Claro, num banco que tem, tu passa esses parâmetros adicionais. Então, eu tenho aqui um arquivo que é o database.yml dentro da pasta config. Né? A configuração fica dentro da pasta config. Isso é um YML, um formato aqui de marcação, no qual eu vou simplesmente criar aqui as minhas três bases de dados. 3 bases de dados? Por que 3 bases de dados? Existe um conceito, né? O Hub todo ele trabalha o Rails, desculpe, trabalha todo ele em 3 environments diferentes, né? 3 níveis diferentes, que é Production, Test e Development. Development é o desenvolvimento que a gente vai trabalhar, é aquele em que tem que ser evitado o máximo possível os caches e tudo mais, para que tudo que tu modifique tu consiga enxergar, esse tipo de coisa. Produção é ao contrário, né? Quando tu quer o máximo de cache, o máximo de velocidade, tudo que a máquina conseguir guardar e fazer cache para nós é melhor. E teste é um ambiente totalmente diferente dos outros dois. Ele é um ambiente que tem que ser totalmente destruído, reconstruído numa situação específica para que um teste teu rode. E aí, uma vez que o teu teste